Sim. Para quem não me conhece, meu nome é Taine Oliveira, eu sou terapeuta e coach nutricional e eu ajudo mulheres reais a emagrecer sem dietas. E por isso que eu estou fazendo essa sequência de lives, tanto para mães, e hoje não é só para mamães, tá? São para todas nós mulheres, para que a gente possa trazer um conteúdo aqui que a gente consiga te ajudar a emagrecer sem precisar de dieta, sem ficar na neura, né, na culpa por comer isso, por comer aquilo. E minha convidada de hoje é a terapeuta Noelle. Noelle vai se apresentar e falar um pouco para vocês sobre o trabalho dela. Noelle, fala um pouco sobre você. Obrigada, Tayane, pelo convite, primeiramente, né? Estou muito feliz de estar aqui com você. É um tema super importante, super relevante, né? E assim, bom, um pouquinho da minha história, resumidamente, né? Há 9 anos que eu estudo sobre questões assim emocionais, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Eu comecei estudando assim para me curar, né? No começo eu não pensava que eu fosse trabalhar com isso. Mas aí eu fui me apaixonando por esse tema, fui me apaixonando pelo fato de estar me curando também. E aí, na época, eu lancei o blog, isso há alguns anos atrás, e vieram pessoas me perguntar, me pedir para fazer palestras sobre o tema. Então, eu acabei me apaixonando por ensinar as pessoas, né? E hoje eu sou terapeuta, ajuda as pessoas nessas questões emocionais com foco na ansiedade, que é algo que eu também consegui assim trabalhar em mim, né? E hoje eu gosto de ajudar as pessoas nessa questão para que elas possam também se curar desse aspecto, né, da ansiedade. Eu vejo que é o mal do século, né? A ansiedade. A gente vê Sim, desde a criança até o idoso. Então, é uma questão generalizada já nesse século que nós nos sim. encontramos. Mas então, Noelle, você tem uma história com ansiedade, é isso? Você tem uma história de superação com ansiedade? Conte pra gente. Isso. Desde criança, né? Eu era uma pessoa assim super ansiosa, sabe, Thay? E eu não sabia assim como lidar com isso, né? Na época não tinha orientação emocional, enfim. Aí eu fui crescendo e fui percebendo que isso me incomodava bastante, né? Isso causava muito desconforto, insônia, eu era preocupada, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu colocava a causa dos meus problemas no externo, né? Não tinha essa consciência de que era algo emocional. E Uhum. aí, quando eu fui estudando sobre isso, que eu fui curando o meu emocional, o meu interior, né? E fui sendo uma pessoa mais serena, as coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Então eu criei uma onda de coisas boas para mim pelo fato de estar conseguindo realmente me curar da ansiedade, mas eu tenho histórico sim, inclusive síndrome do pânico eu já tive também. Então, hoje eu consigo ter assim um grau de compaixão muito grande pelas pessoas que passam por isso, sabe? Porque eu já senti na pele o que é estar do outro lado. Então, por isso que eu gosto de ajudar as pessoas nesse sentido, sabe? Então, realmente, eu já passei por muita coisa. E o que você falou, assim, que é o mal do século, realmente, né? E inclusive, no que a gente está vivendo agora no mundo, eu vejo que o grau de ansiedade das pessoas tem aumentado demais. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre isso, sabe? Porque realmente criou-se uma onda, sabe? Uma onda de pessoas ansiosas. Você deve ter também muitos casos, né, de pessoas que vêm te relatar. Demais, muitos. E, Muito. Noelle, me diz para quem. É porque, assim, tem pessoas que não acreditam que tem ansiedade, né? Como é que essa mulher pode perceber a ansiedade dela? Como foi que você percebeu a sua ansiedade? Quando você criou consciência e viu a necessidade de cuidar da sua ansiedade? Tá. Diz aí. Bom, eu comecei a perceber os sintomas básicos da ansiedade, né? O que que é? Insônia, preocupação com o futuro. A pessoa tem essa necessidade de controlar, sabe? Ela não consegue viver o momento presente. Então ela fica ou preocupada com o passado, coisas que ela vivenciou no passado, ou querendo controlar o futuro,
A pessoa tem essa necessidade de controle, sabe? Também traz sensações no corpo físico, como, por exemplo, dor de estômago, dor de cabeça. Aí tem a questão da alimentação, né? Que quando a pessoa deposita ali essa ansiedade no alimento por Sim. fuga, né? Você que Uhum. trabalha com isso, sabe que a pessoa ela vai buscando assim compensações em coisas externas, sabe, para Muitas vezes suprir um elas só querem vazio. mastigar, né? Para aliviar a ansiedade. Então, elas precisam mastigar qualquer comida, independente de qualquer que seja. Amendoim funciona muito, principalmente agora nessa época. As Ah, é pessoas, amendoim? para aliviar a mastigação apenas, porque a mastigação vai trazer uma sensação de alívio, né? Do estresse. Do amendoim eu não sabia. É, muitas comem, pelo menos aqui em Salvador, não sei aí. Sério? É. Então, não, é uma curiosidade para mim, confesso, para mim que não sou dessa área. Mas assim, no geral, as pessoas elas ansiosas, né? Elas tentam depositar no externo essa falta que está no interior, entendeu? E gera também uma carência. São pessoas assim que têm essa sensação de carência, medo de ficar sozinha, né? A própria síndrome do pânico, que no caso é algo mais elevado, mas é esse medo, né, de ficar sozinho e tal. Então, esses são alguns dos sintomas. E eu percebi, assim, que o sintoma que eu mais tinha, no caso, era insônia, me dava bastante dor de estômago, dor de cabeça, é algo bem comum também, Uhum. sabe? A pessoa, ela fica inquieta, ela não consegue viver o momento presente, sabe? Ela tá sempre pensando em preocupações, com medo de acontecer alguma coisa. Então, ela fica inquieta, ela não consegue viver o momento presente, Entendi. E quando entende? você se conscientizou que você precisava se cuidar, quando foi que o estresse e a ansiedade começou a te prejudicar? Bom, eu tinha bastante dor de estômago, né? Eu percebia assim que eu não conseguia viver o momento presente e eu ficava preocupada com os planejamentos que eu tinha na minha vida. Sabe aquela sensação assim do tipo, eu quero realizar tal coisa e eu fico só pensando no futuro e eu não consigo viver a minha vida no hoje. Então é como se faltasse um sentimento de paz dentro de mim. Eu estava sempre com pensamentos no futuro, pensamentos acelerados, eu não conseguia viver o hoje. Isso me incomodava bastante. E aí que eu fui pesquisar, que eu fui descobrir, né, que eu estava tendo esse transtorno da ansiedade. Porque existem alguns níveis, né? Então, primeiro é o transtorno da ansiedade, depois é o transtorno do medo e depois vem a síndrome do pânico, né? Mas Uhum. aí eu comecei a me tratar quando eu estava no primeiro nível já comecei a estudar sobre isso, vi que eu estava com todos os sintomas, né? Acabei vivenciando a síndrome do pânico, mas quando eu comecei a estudar, eu ainda estava no nível um, vamos dizer assim, no nível Sim, 1. E eu já estava me no incomodava começo, né? demais. Oi? Estava no começo. Eu estava no começo. E assim, depende muito da personalidade da pessoa, que nem você que é nutri, né? Você Sim, deve atender muitos casos assim, o pessoal procurando. Acho que a maioria, né, das pessoas que te procuram é por conta assim de descontar no alimento, né? isso. Eu era o contrário, eu perdia a fome. Então, assim, depende muito da personalidade da pessoa, sabe? Já atendi também algumas pessoas que perdem a fome, mas eu vejo que a maioria dos casos a pessoa deposita ali no alimento, né? Entendi. E você ficava sem comer, mas quando voltava a comer, você sentia uma diferença nas suas escolhas ou até mesmo alguns exageros alimentares? Acontecia isso com você? Hum, não, exageros alimentares não. Uhum. Não Entendi. acontecia. Eu percebia assim que eu perdia a fome. Eu poderia ficar um dia sem comer, que para mim tudo bem. Comigo era assim que acontecia, sabe? Não tinha fome. É como se faltasse um prazer de viver assim. E eu não conseguia depositar nem no alimento. Meu caso foi reverso. Tem um nome para Entendi. isso, tá? E quando a pessoa perde a fome, Não, na verdade é uma questão de personalidade mesmo e como cada pessoa vai reagir a um estímulo, né? Seja o estresse, seja a ansiedade. O mais comum é a pessoa querer comer. E aí vem tanto para a vontade de mastigar, como eu falei aqui, que é por causa do alívio, né? A mastigação traz aquele alívio, e também, em a maioria dos casos, principalmente para mulheres,
é o doce. O doce entra Ah, aí. sim. E o doce entra porque a serotonina, tem baixa de serotonina, que é o hormônio do prazer, triptofano. Então, tudo isso, o chocolate, o açúcar e os carboidratos refinados, quando eu falo carboidratos refinados, são os açúcares brancos, né? E aí, Ah, as farinhas interessante. brancas. E aí a gente encontra essa necessidade de suprir o que o nosso corpo não está dando. No caso, os hormônios que estão em baixa e a pessoa estressada vai ter uma diminuição desses hormônios de prazer e elas buscam na comida. Aí que vem os Hum, exageros alimentares. Eu percebo que acontece muito isso em mulheres que passam o dia todo trabalhando com estresse altíssimo, então a sua carga de força de vontade vai diminuindo ao longo do dia. Quando chega à noite, elas falam: eu posso, eu mereço, eu preciso recuperar minhas energias, e aí senta na frente do sofá com uma bandeja de qualquer que seja o alimento e começa a comer. Como se aquele estresse fosse ela quebrando a força de vontade ao longo do dia, e aquele açúcar, aquela comida, a depender da pessoa, né? Se é açúcar ou qualquer outro tipo de comida, vai ser como uma recarga de bateria. entendi. E o interessante é que, assim, depois que a mulher faz isso, aí vem aquele sentimento de culpa, né, Thay? Exatamente. É, vem Aí o fica. sentimento de culpa, e aí tem dois pontos. Ou elas se sentem frustradas, porque ela não está conseguindo ter uma rotina alimentar que seja interessante para o objetivo dela, e eu falo rotina alimentar porque, como eu trabalho sem dietas, a gente já não pensa assim em dietas, porque dietas ao longo prazo não é sustentável. Inclusive, pode ser uma das causas da ansiedade, porque você está ali toda hora tendo que estar olhando o que comer, pesando. Então, uma pessoa ansiosa tende a ficar mais ansiosa ainda se for seguir dietas. Mas é isso, eu Interessante. vejo que essa questão. Interessante, tá? E deixa eu até tirar uma dúvida com você. Sim, Como funciona esse seu trabalho sem dieta? É uma novidade para mim. De é. verdade. Você pode explicar um pouquinho como que funciona? Sim, claro. O que é que acontece? Eu trabalhei minha vida toda, eu já sou formada há mais de 10 anos, então eu já tenho especialização em nutrição clínica, esportiva, eu sempre atendi em todos os lugares, academia de estética, clínica de estética, sempre voltado para mulheres, né? Sempre trabalhei com Uhum, mulheres e meu público-alvo sempre foi emagrecimento de mulheres. Só que eu comecei a perceber que no meu consultório não chegavam apenas mulheres que queriam emagrecer, chegavam mulheres ansiosas, estressadas, uhum. mães, filhas com a carga de trabalho muito elevada, e entregar um planejamento alimentar, só entregar um papel, não ia resolver. Foi aí que eu busquei a terapia nutricional e o coach nutricional para ajudar as clientes de uma maneira mais integral. E eu comecei a perceber que o que determina o seu emagrecimento e as suas escolhas alimentares e a sua saúde não está num papel, não está em você pesar aquele alimento. As dietas são comprovadas cientificamente que 95% dos casos as pessoas voltam a ganhar peso. Então, assim, não é sustentável ao longo prazo, porque as pessoas restringem demais essa dieta, e depois que elas voltam a consumir alimentos, elas voltam a querer recuperar o tempo perdido. O corpo diz, ela passou por um período de restrição, então vamos sugar o máximo de energia e estocar o máximo, porque eu não sei quando ela vai passar fome, entre A aspas, né? inteligência do corpo, né? Exatamente. Então, assim, eu hoje trabalho mudança de comportamento, porque de nada adianta você querer emagrecer se você não mudar a sua cabeça. Você precisa ter autonomia sobre as suas escolhas alimentares. Eu trabalho dando autonomia para essas mulheres. Elas sabem Uhum. e escolhem o que elas querem comer. É possível sim comer de tudo, senão não é sustentável ao longo prazo, mas elas precisam ter essa consciência e precisam integrar não apenas a alimentação e o exercício, mas as emoções, a rotina de trabalho, a organização. Então, é basicamente isso. Hoje os É todo um atendimentos são conjunto, né, que você trabalha tudo então com inclusive. ela. É literalmente isso. Eu costumo falar que nós somos uma árvore, né? Se a gente só pensar em olhar o fruto, não vai adiantar. A gente tem que tratar a raiz. E para tratar a raiz, a gente tem que ir bem mais profundo.
E é Sim, e é isso, libertador, né, para essa é mulher poder libertador. fazer um trabalho como esse, né, com você, assim, É, é onde não precisa seguir uma completamente. dieta, porque Completamente libertador, porque a dieta faz com que a pessoa fique presa ao profissional. E eu dando essa liberdade, elas não, Taiane, agora eu consigo fazer de tudo. E a gente trabalha a ansiedade, a gente trabalha o estresse, porque quanto mais ansiosa, mais estressada, a pessoa não tem consciência do que está comendo. Ela simplesmente está comendo ali no automático, né? E aí, essas coisas que uhum. a gente trabalha. Noelle, eu percebi que você trabalhou muito tempo com o serviço público, né? Então, eu creio que é uma carga muito alta de trabalho. Você acha que isso interferiu na sua ansiedade também? Interferiu, interferiu sim. É porque o que que acontecia? Eu lidava com o público, né? Atendia o público assim, cara a cara, tete a tete. Então, a todo momento, eu também estava lidando com a energia das outras pessoas, sabe? Nem todas as pessoas que chegavam ali estavam super calminhas. Aliás, a maioria não estava calminha, né? Sim. Então, quando você lida assim com as pessoas, eu estava ali para resolver o problema dessas pessoas, né? E elas já chegavam estressadas, já chegavam com essa carga ruim. Então, e como eu não sabia lidar muito bem com o meu emocional no início, eu acabava pegando, sabe, essa energia dos outros. Então, isso me desequilibrava ainda mais. E tinha um outro fator, né, que eu não gostava do que eu estava fazendo ali, eu não estava totalmente feliz. Mas eu tinha essa questão do inconsciente coletivo, de que, nossa, se eu ficar aqui, eu vou me aposentar, vou ficar tranquilo o resto da vida, sabe, Thay? Aquele inconsciente coletivo. Então, Exatamente. e aí eu tava nessa pegada assim, e isso me fazia muito mal. Então, eu juntava a questão assim da energia das pessoas, a ansiedade das pessoas, né? Eu acabava captando muito isso assim no meu dia a dia. Me sentia estressada, como você falou, a questão do trabalho, né? Das clientes que você atende, me sentia estressada, porque a gente também atendia muita gente. Então, assim, meio que era tudo contra mim ali. E Sim, aí acabava assim intensificando esse meu processo de ansiedade, o fato de trabalhar ali com o público. Mas lógico que eu encarei isso como uma grande oportunidade também, porque hoje eu tenho plena consciência de que evoluir é você estar em paz em meio ao caos. Então, assim, o caos ele sempre vai existir. A nossa vida sim. sempre vai ter muitos aspectos, muitas mudanças, muitas incertezas. Nós vamos ter problemas. É uma ilusão a gente achar que não vai ter problema na nossa vida, né, Thay? É verdade. Você Então, falou uma assim, coisa que eu acho muito importante. Eu queria até que você comentasse, que você falou que você absorvia. E uhum, isso é uma coisa que a gente, com certeza, eu tenho certeza que você também faz isso nos seus atendimentos, que a gente fala para a pessoa aprender a não absorver o estresse do outro, né? Como foi que você conseguiu fazer isso? Como você deixou de ser esponja para simplesmente entender que aquele estresse era do outro, não era seu, para você se blindar uhum. também? Olha, boa pergunta. Muito legal. Assim, na verdade, tem vários aspectos emocionais, né? Mas uma coisa que eu até comentei no meu stories ontem, olha, estamos conectados. É isso aí. Uma coisa que me atrapalhava muito e que atrapalha todas as pessoas que sentem isso é o dó, né? Porque o que que acontece? Eu atendia muitas pessoas que tinham muitos problemas e tal, e elas vinham chorar. E é engraçado, tá? É que quando, não sei se já aconteceu isso com você, mas, por exemplo, eu quando era funcionária pública, parecia que tinha uma coisa escrita na minha testa assim: se abra comigo. Conte todos os seus problemas. E o pessoal Sim. contava mesmo. E eu sentia dó, sabe, dessas pessoas. Então, o dó, o sentimento de dó faz com que você entre na energia do outro, porque você sofre junto com a outra pessoa, sabe? É quando você sente dó e você absorve aquilo. É como se você estivesse falando assim: poxa, me dá o seu problema, que eu quero ele pra mim, eu não quero que você sinta mais isso, sabe? Então eu sentia muito dó das pessoas e isso no final do dia me desgastava demais, porque eu entrava no problema dos outros, sabe? Então eu tive que começar a separar isso. O problema do outro é o problema do outro.
O meu Uhum. problema é o meu problema, sabe? Porque quando a gente faz o bem para o outro, o bem vai para o outro. Mas eu não estava conseguindo fazer o bem para mim. Então, essa Exato. questão da dó, do sentimento de dó, quando eu comecei a eliminar isso, me ajudou bastante. E lógico que assim, por exemplo, coisas assim no aspecto emocional, energético, sabe? Eu fui me curando das minhas questões. Quando você vai se curando, se libertando de sentimentos de raiva, mágoa, culpa, quando você vai se amando, você vai meio que criando uma blindagem em volta de você, sabe? Você meio que não se abala tanto com as coisas, porque você sabe o seu valor. Você começa a compreender o quanto é especial você se sentir bem e aí você para de colocar a sua felicidade nas mãos dos outros, sabe? Então eu fui tendo essa consciência do quanto eu era alguém especial, do meu valor, sabe? E eu fui me cuidando, assim, me amando, fazendo coisas que eu gostava. E quanto mais eu fazia isso, mais eu me sentia bem. E aí, quando você se sente bem, aquela história, sabe, Thay? Uma vez que você vê, não tem como desver. Exatamente. Não é? Então eu comecei a me sentir bem, comecei a me equilibrar. E quando vinham essas situações assim para me tirar do meu eixo, eu já sabia o quanto era bom estar bem comigo mesma. Então meio que você não entra tão facilmente na onda dos outros. Então poderia dizer assim para você que é um caminho assim de amor próprio mesmo. Mas Eu essa acho dica. que vai até dessa questão para você ajudar o outro, você precisa estar bem. Então, se você não aprende a se blindar, você não consegue nem ajudar o outro. Em vez de ser uma pessoa precisando de ajuda, se tornam duas. E vocês podem estar Uhum. ouvindo aí, pegando a conversa do meio para quem chegou agora, e pode estar se perguntando o que é que isso tem a ver com o emagrecimento. E eu digo a vocês, e nós vamos falar aqui que tem tudo a ver com emagrecimento, mas é só para vocês compreenderem esse processo para a cura, né? Para a cura tanto interior como exterior e para o emagrecimento, a gente precisa conversar sobre assuntos que antes não eram vistos como determinante de emagrecimento. Uhum. É aquilo que você falou, né? A gente precisa ir, às vezes, lá no fundo da coisa, porque a causa, às vezes, ela não tá tão óbvia, sabe? A causa, ela é mais Exatamente. profunda, é um aspecto emocional mais profundo ali da sua infância, do seu passado, de algo que já começou lá atrás, né, Thay? Exatamente. E aí, Então, como é hoje que eu... você começou essa blindagem, essa autoblindagem? Depois que você aprendeu a fazer coisa por você, você começou a ajudar os Uhum. outros. Como foi que começou esse processo? Olha, uma coisa muito importante que me ajudou bastante foi a meditação também. Porque a partir da meditação. Porque o que, que acontece, né? O nosso corpo, quando nós somos assim, ansiosos, é o nosso corpo que já está acostumado há muito tempo, há muitos anos já, a sentir coisas ruins. Então, sentir esse medo, sentir essa preocupação. Então, infelizmente, o nosso corpo ele tem essa memória, né, que é proveniente de traumas. Então, a gente tem que começar a mudar isso dentro de nós. É como se fosse assim, tem que enfraquecer esses traumas, tem que substituir, né, esses sentimentos ruins que são provenientes da ansiedade. Então, eu tive que começar a sentir coisas boas diariamente para enfraquecer a minha ansiedade. E a meditação, ela também foi um ponto-chave para mim, porque quando você medita, nem que seja 10, 15 minutos por dia, eu sempre falo para as pessoas, você é que nem escovar o dente, que nem tomar banho, sabe? É um momento seu. Então, assim, eu comecei a fazer isso, essas meditações, internalizações, sabe? Onde eu mandava mensagens assim para o meu corpo de sentimentos bons, que era o que meu corpo precisava, porque ele meio que já estava acostumado a sentir coisa ruim. Era muitos anos já sentindo essa ansiedade, sabe? Esse medo do futuro, essas dores de cabeça, que a dor de cabeça tem muita relação com pensamentos, né? Preocupações e tal. Então eu precisava acostumar o meu corpo a sentir coisas boas. E aí eu comecei a fazer isso, essas limpezas emocionais, né? Aliado a esse trabalho terapêutico emocional, eu já fiz muita terapia em grupo, sabe? Onde eu fui compreendendo também a minha história, o meu passado, fui fazendo as pazes com o meu passado.
sabe? E que nem eu tinha te falado, me aceitando, eu fui me aceitando, me valorizando, vendo o quanto eu era especial, sabe? Tirando os rótulos que colocaram em mim, porque eu comecei a entender que eu não era os meus rótulos, eu era a minha essência, sabe? O que tem de mais bonito aqui dentro. Então, eu fui descobrindo esse meu valor. Mas em termos práticos, assim, de dia a dia, é, a meditação me ajudou bastante, exercícios físicos. Também comecei a cuidar da minha alimentação, porque eu entendo que assim, o que você coloca no seu corpo, né? O seu corpo é o seu templo. Então eu Sim, comecei também a me alimentar melhor, sabe? Então foi um conjunto de coisas, mas eu poderia te dizer assim que o aspecto emocional ele foi o mais importante, descobrir as causas da minha ansiedade, as causas, né, lá da minha infância, coisas que me traumatizaram para que eu pudesse, a partir daí, perdoar, me curar, parar de me sentir culpada, entende? Então foram entendi. assim, como se fossem curas em camadas que eu fui fazendo dentro de mim. E assim, Sim, nós não somos perfeitos, sabe, tá? Eu não sou perfeita. Eu não posso dizer assim, ai, gente, eu tô sou perfeita, iluminada. Não, ainda é. tô no caminho, no processo. Mas Sempre assim, vamos estar, né? sempre. Mas o que eu costumo falar assim, quando a pessoa ela quer se curar, ela consegue, sabe? Todo mundo que busca a cura consegue alcançar a cura. Porque a gente vai encontrando pessoas no nosso caminho, pessoas maravilhosas como você, que nos ajudam, sabe? Então, assim, é só a gente realmente ter essa vontade de se curar e se propor, né? A ter atitudes diferentes. É. E eu acho muito interessante trazer esse assunto aqui da ansiedade, porque ela influencia diretamente no emagrecimento. O estresse, o que é que o estresse causa, né? Que é um dos sintomas da ansiedade. É só o começo para tornar a ansiedade, tudo misturado. O estresse e a ansiedade andam colados juntos. O que é que acontece? Quando você tem cargas altas de estresse, o seu corpo começa a entrar em estresse, né? Obviamente, e ele começa a queimar sua massa muscular. Então, você começa a queimar sua massa muscular, você vai perdendo o que é interessante você ter no seu corpo. E o Uhum. seu corpo, além de diminuir os hormônios que te dão prazer, que te dão alegria, vão pedir essa compensação. Se sua carga de estresse está altíssima, a sua insulina também vai estar alta. Então, o estresse alto vai aumentar a produção de insulina. Para quem não sabe, insulina alta pode vir a gerar em longos períodos de tempo uma diabetes tipo 2. E essa insulina alta, o seu corpo vai pedir e vai necessitar de açúcar, de carboidratos simples. E eu não estou falando aqui que vocês não podem comer. Vocês podem comer açúcar, vocês podem comer qualquer coisa que vocês quiserem. Mas o que eu quero dizer aqui é a questão da patologia, da doença, quando esse estresse, essa ansiedade começa a tomar conta de você, há uma maneira que aumenta seu cortisol, né, que é o hormônio do estresse, vai aumentar sua taxa de insulina, que é o hormônio que pode te gerar uma diabetes, e vai fazer com que você consuma mais açúcar, mais carboidratos refinados. E é isso que vai gerar um ciclo vicioso de estresse alto, você causa uma rotina de prazer, que é comer aquele açúcar, aquele carboidrato simples para ter uma recompensa de felicidade, né? Mas aquela recompensa é momentânea. Eu tenho certeza que as mulheres que Uhum. estão aí já, TPM, então, nem se fala. A gente Né? não vamos comer uma concentração maior de açúcar também, porque tem a ver com a questão da TPM, a baixa também de hormônios de prazer. Mas quando essa questão do consumo excessivo de açúcar gera culpa, isso não causa cura, muito pelo contrário, só causa uma maior patologia que você vai entrar num ciclo de culpa, você pode entrar num ciclo de exageros alimentares, em que você vai, esse pensamento de dieta, né? Eu não vou comer nada, vou parar de comer tudo, vou fazer jejum. Faz uma coisa forçada, você está com nível de estresse altíssimo, e no seu primeiro nível, quando você não aguenta mais, você fala: eu não quero mais saber de nada, vou comer tudo que vier pela frente. E aí gera um outro ciclo de exageros alimentares. É um Noelle, círculo vicioso, né, um Thay? ciclo completamente vicioso. Então, se
eu, como terapeuta nutricional, virar para vocês e falarem aqui, ah, beleza, você vai comer X, Y e Z, sem olhar o que está por trás, sem olhar o comportamento que faz com que você escolha esse tipo de alimento, porque o que muitas pessoas não entendem é que não adianta a gente buscar um emagrecimento se a gente não entender o comportamento que está por trás disso. Se a gente não parar para se perguntar, será mesmo que eu quero aquela comida? Será que aquela comida é o que eu quero, o que vai me gerar felicidade, ou é simplesmente para tapar Uma um fuga, né? sentimento, uma fuga, se é para tapar um sentimento que está por trás? Por que que eu quero comer aquilo? Eu estou com fome? As pessoas não se perguntam mais se estão com fome. Até a ansiedade gera essa questão automática. Ah, eu estou ansiosa, vou pegar alguma coisa. Eu já falei aqui várias vezes que eu, quando eu estou com TPM, eu descubro logo. Minha fome aumenta, eu preciso comer algum tipo de açúcar. Mas, no Uhum. geral, no contexto, a minha alimentação não é assim, é normal, é comida de casa. É isso que a gente precisa entender, um autocontrole. E para a gente ter Uhum. esse autocontrole sobre as nossas escolhas alimentares, para viver sem dieta e emagrecer, a gente precisa entender, né, as emoções que estão por trás disso. Sim, Noelle, é. me fala um pouquinho como é o processo, né, com o seu atendimento com as suas clientes, quando elas chegam com ansiedade, se algumas chegam com problema com alimentação e como é que você trata isso? Com alimentação, na verdade, assim, acho legal eu explicar da onde que vem essa ansiedade. Porque Então vamos lá, vamos na causa, né, da, do problema. Fugiu o nome. O que que acontece, Thay? Ansiedade é medo. Ansiedade é sempre medo. Medo do quê? Medo que o nosso passado se repita no futuro. Então, assim, o que que acontece, né? Ah, 100%, vai, não vou exagerar, 99,9%, para não parecer Sim. que eu estou exagerando muito, dos nossos problemas emocionais vem lá da infância. Então, o que que acontece? Até os 7 anos de idade, isso a psicologia, ela frisa bastante, que até principalmente os 7 anos de idade, nós somos como se fosse assim, esponjinhas. Então a gente capta muitas das emoções dos nossos pais, dos nossos cuidadores, porque às vezes a pessoa não foi cuidada pelos pais, às vezes foram os avós, os tios, enfim. O fato é que quando nós somos crianças, nós não temos o nosso lado racional bem desenvolvido. Nós somos plenamente emoção. Então, o que que acontece? Lá na infância, todas as vezes em que nós passamos por situações em que nós nos sentimos abandonados, esquecidos, maltratados, tivemos falta de carinho, falta de afeto, às vezes a pessoa não teve muito o toque, o beijo, o abraço, sabe? Tem pessoas que não tiveram isso, que não vivenciaram isso na Não infância. aprendeu a amar, né? A Isso. demonstrar carinho. A demonstrar carinho, porque às vezes os pais eram muito autoritários, ou também pessoas que não foram amamentadas, que entra muito a questão da alimentação. Então, isso acaba gerando assim como se fosse um vazio dentro da pessoa, sabe? Todo aspecto assim que a pessoa se sentiu rejeitada, teve falta de amor, acabou causando nela um vazio que hoje se transformou em carência. Então, como que foi o nome que você falou? Esse exagero alimentar. Ah, sim. Você me explicou a diferença e tal, que eu não Isso. sabia. É. Os exageros alimentares, eles são provenientes também dessa falta que a pessoa teve. Então, ela deposita assim a carência dela, esse sentimento de carência na comida ou pela falta de prazer que ela está tendo na vida. Porque, como você falou, o alimento ele gera esse prazer. Sim. Então, quando a pessoa vai comer, né, quando ela come em excesso, é porque ela está buscando um prazer que ela não tem ou porque ela está se sentindo carente. E também tem muita relação com a mãe. Não sei se você já chegou a ver sobre isso, Thay, que o Sim. alimento ele tem relação com a mãe, sabia? Porque o que acontece? A mãe, ela representa essa nutrição, né? Porque foi a pessoa que nos nutriu, foi a pessoa que nos deu ali esse alimento nas primeiras fases da nossa vida. Então, pessoas que tiveram talvez mães ausentes,
ou não tiveram uma boa relação com a mãe, sabe? Acaba gerando esses traumas dentro de nós e que hoje a gente busca essas compensações, mas a gente às vezes nem sabe o que que é, porque tá lá no inconsciente, sabe? É algo Uhum. muito mais profundo. Sim. Então tem a ver com essa primeira infância. Mas quando a Eu gente lembrei compreende isso. Eu lembrei Oi? só para eu lembrei só para contextualizar, não esquece não que você vai falar, viu? Mas é só para as pessoas entenderem o quanto importante é isso, essa relação afetiva da comida e também dos pais. Eu me lembro de uma cliente minha que ela é uns pais muito ricos, né? E os pais dela sempre viajavam demais, 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 e nunca estavam com ela no dia do aniversário dela. Então, a cuidadora dela, todo dia, passava o aniversário dela com ela, porque o pai e a mãe não estavam. E quando eu fiz uma anamnese, perguntei a ela qual é o alimento que ela mais gostava, ela virou para mim e falou: bolo confeitado. Ela falou assim, e ela ainda Hum, disse assim: tem que ser o bolo confeitado, não pode ser outro bolo. Eu amo isso. E aí eu perguntei, qual lembrança, né? A gente chama de lembrança afetiva, qual lembrança você tem desse bolo confeitado? Aí ela contou a história dos pais ausentes e falou que sempre quando voltavam os pais, né, das viagens, depois do aniversário dela, levava ela para o shopping, comprava um bolo confeitado e cantava parabéns. E nossa, naquele momento que ela falou isso, ela mesma falou: é mesmo, eu não quero bolo. Eu quero minha mãe presente, eu quero meu pai presente, eu quero aquela emoção que eu sentia na infância. É só olha para só. linkar com essa questão que você Sim, está falando, porque tem tudo a ver. sim, tem todo sentido, sabe? E quando a gente vai investigando a vida da pessoa, a gente vai perguntando mesmo sobre esses aspectos, né? Do que ela viveu ali na primeira infância, a gente vai vendo que faz todo sentido, total sentido, sabe? Sim. Porque os nossos traumas, eles não vêm assim do nada, pá, surgiu. Não, ele tem um significado na nossa história, sabe? Foram coisas que aconteceram lá no passado. E que se a gente compreende a causa, é mais fácil, sabe, atingir a cura. Eu acredito que o primeiro estágio da cura é a consciência, sabe? É você É o trazer isso para a reconhecimento, né? consciência. É O encontrar a raiz. conhecimento. Isso, e a partir de agora, a gente ir se desapegando desse passado. Como que a gente se desapega, por exemplo? Através do perdão, sabe, Thay? Porque assim, os nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam fazer. Os nossos pais também são fruto de uma educação que eles tiveram, sabe? Então, assim, eles tiveram responsabilidade sobre nós? Sim, muita responsabilidade. Só que eles foram até o ponto que eles sabiam, que eles conseguiram oferecer, Deram o né? E a melhor, né? par Do melhor que eles eles tinham deram para dar. o melhor que eles tinham, verdade. E talvez na época nem existia essa coisa de terapia também, né? É verdade. Não precisamos entregar a idade. Não, deixa em off. É, Então, o que que acontece? A partir de agora, a gente tem que fazer por nós mesmos o que os nossos pais, o que os nossos cuidadores não fizeram, né? Que é essa questão do auto carinho. É você se dar carinho, sabe? Então, se foi o carinho que faltou, foi esse aconchego, foi esse afago, se dê isso, sabe? Senão a gente sempre fica também buscando no externo, em outras pessoas, algo que a gente só pode encontrar aqui dentro de nós. Entende? Então, o primeiro exatamente. aspecto é esse. Em questão de curas emocionais do passado, eu diria o perdão. É Sim, verdade. e uma última questão que eu acho bem importante de falar, porque tem essa questão do emocional, dessa falta que a gente teve de afeto na infância, e também tem a questão da pessoa, por exemplo, se hoje ela está descontando, pode ser que ela não tenha tido essa falta na infância, mas ela está descontando hoje no alimento porque ela não tem um prazer na vida dela. Ela não está encontrando um prazer. Então, o que eu diria para essas pessoas é o seguinte: sabe aquele sonho que você deixou guardadinho naquela caixinha que você esqueceu? Sabe o seu propósito de vida que às vezes você não está indo em busca dele? Então vá, porque quando a gente começa a ter esse prazer com a vida, a gente não precisa descontar no alimento, sabe? Porque nós Sim, já vamos estar preenchidos.
Então eu vejo que esses dois aspectos são bem importantes: fazer as pazes com o passado e buscar o nosso propósito, ir atrás dos nossos sonhos, para que a gente já sinta prazer assim na nossa rotina, com as nossas coisinhas, sabe? E aí a Sim. gente deixa de ter essa fuga, sabe? De querer fugir, depositar em coisas externas, enfim. E no lado da questão da alimentação, é importante a gente tentar buscar algum comportamento alternativo para a comida, né? Hum. Você identificou que a ansiedade gera uma rotina, né, um gatilho para a comida, você busca outro comportamento. Tem pessoas que gostam de fazer exercício, tem pessoas que meditam, tem pessoas que leem um livro, ouvem uma música, né? Para que Uhum. essa comida seja substituída por algum outro tipo de comportamento, né? Eu acho que é o mais importante. Deixa eu colocar aqui a musiquinha de fundo. Explica um pouquinho como é essa atividade para quem não conhece. É uma visualização onde eu vou tratar assim esses aspectos emocionais do nosso passado, né, pra gente, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Então, a partir do momento que a gente volta lá no passado e visualiza coisas boas, diferente da forma que aconteceu, para o cérebro, aquilo está acontecendo de verdade. Então a gente está emanando assim uma energia positiva, sabe? A gente está sentindo emoções boas. Então eu quero trazer esse sentimento bom para que a gente sinta amado, para que a gente se sinta protegido, esse amor que faltou, sabe? Eu quero que a gente sinta esse amor agora. Vamos lá, então. Ai, Noelle, eu gostaria de te agradecer. Foi muito legal. Foi um prazer ter você aqui. Gente, Maravilha. gente, boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, Adorei a gente. Boa presença de noite. vocês. Beijo. Tchau. Tchau.